tem pessoas que acusam, não acusam, mas dizem muito que o Platão matou a poesia. Inclusive no capítulo 10 lá da República, ele meio que expulsa os poetas da polis ali. Lembra que a gente tá falando disso, Caio? E isso é o que aconteceu. Assim, ele tem uma certa razão, né? Eu digo não que ele está certo de expulsar os poetas da polis, mas houve uma mudança de jeito de comunicar, né? Era poético, o que a gente fala da Odisseia, da Ilíada e tal, e passou por uma coisa um pouco mais científica, né? E hoje em dia, cara, a gente vê ciência em tudo. A gente teve vários episódios aqui que a gente discutiu uma das coisas que é cientificismo. Aí que eu pergunto, você acha que a poesia pode enganar e pressionar esse lado de cientificismo por causa do jogo da linguagem? Entendeu onde eu estou querendo chegar, não? Só se ela... Então, assim, eu acho que Vinícius de Moraes, acho que é o maior exemplo de poeta que poderia fazer de vida. Não, então. Queria eu poder ter vivido a vida do porque Vinícius. Vinícius de Moraes foi o poeta que jogou em todos os níveis. Ele jogou na Champions até a Várzea, né? Então, foi assim, de embaixador, ele viveu todos os níveis embaixador, de poesia. Embaixador poeta, casou 7 vezes. Criou junto com o Tom. Casou 7 vezes? Casou 7 vezes. Casou 7 vezes. É muito amor pra dar, né? É muita poesia. É muito né? belo. Você para pra pensar, Léo, o que você acha disso? Eu acho que tem uma base parecida com o que a gente estava conversando antes, de quem nasce com muita emoção para compartilhar, não é capaz de um caminho só. Não tem jeito. O cara não dá conta. Então nem é um lugar, eu acho, ele não tem... Eu não estou defendendo ele aqui, nem criticando, mas eu não acho que é uma pegada só da linha da bagunça. Eu não acho. É uma linha do interesse. A gente estava falando dos processos de autoconhecimento e de reforma íntima. Eu não acho que ele deve ter tido mulher parecida. Porque talvez ficasse chato para ele o lugar de conversa já habitado. Agora, as mulheres que apareceram e amigos que apareceram diante dele, que tinham coisas para estimular nele um lugar que fizesse brotar poesia, emoção... Isso daí deve ser extremamente interessante. E os caras que nascem talentosos vêm com talvez esse prêmio, que é a chance que a vida vai dando de oportunidade de você encontrar com quem é talentoso, capaz e te estimula também, né? E assim, e respondendo a tua pergunta, né, assim, ele jogou com o Sensório com 20 e poucos anos lá na década de 30 e tudo mais. Ele tinha lá, né, ele fez esse tipo de poesia. Depois ele falou de virtudes e tal, mas de um jeito bem diferente. Então, assim, contra a Semana de Arte de 22 e desprezando, por exemplo, a norma, a técnica e tal. Desprezando no melhor sentido, assim, tipo, cara, eu posso fazer isto, mas eu faço para poder falar do cocô da vaca, tal, não sei o quê. Ele foi diplomata, né? Assim, ele... Então, assim, eu acho que são níveis de você viver a poesia. Então, assim, você pode viver a poesia num nível sensório, ou melhor dizendo, a melhor palavra, acho que seja estético. Você pode viver a poesia num nível de você traduzir verdades para equilíbrio macrocosmo, microcosmo, que é o que o Léo estava falando agora, né? De você conseguir equilibrar suas sensações e o que você extrapola, e você equilibrar isso e a harmonia que o Camarão, né, falou. Isso tem a ver com a grandiosidade do poeta. E você pode tentar traduzir esta sensação que a gente comparou agora ao escultor e tal, e da maneira mais precisa possível, que são os gênios da língua. Shakespeare, Goethe, são Camões. Aquilo ali, uma vez que ele fez, ninguém vai falar melhor. Ninguém vai falar mais. As obras, a Macbeth fala sobre aquilo, ninguém consegue falar melhor porque está consolidado, né? Então, assim, eu acho que você viver depende da grandiosidade do poeta, ele consegue extrapolar para poder falar as grandes ideias. Por exemplo, até se você chega, por exemplo, um Guimarães Rosa, que tocou lá o nervo da língua, então ele estava criando palavras para poder expressar uma sensação, ou seja, ele transcendeu o vocábulo e ele estava
juntando, criando palavras. Então acho que isso tem a ver com a grandiosidade, com o talento e com o esforço de aonde você, qual nicho qual andar que você quer habitar da poesia, entendeu? Com 7 casamentos. Com Acho 7 interessante casamentos. falar isso, porque a vida dele acompanhou a obra. Você está falando da grandiosidade da obra. Te entendi muito bem, em alto e bom som. E o bonito de você ver de um poeta de verdade é que a vida dele acompanha a obra dele. Exatamente. Eu vou pegar Camões, que ficou caolho e que quase morreu no negócio. A amada dele morreu no naufrágio. Alma minha gentil que te partiste, Putz, grilo. tão cedo vendo? dessa vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e vive o cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memórias dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Essa é a primeira parte aí, depois vem a segunda. Brilhante. É o Camões, puta, daí também, né? Você Não tem como apelou, né? falar. Então, e aí você fala da vida Os dele. Portuga, velho, você apelou. Não vamos falar deles, dos carabão, né? E eu acho muito curioso, porque o Vinícius, para mim, eu vejo essa encarnação, lógico, poeta, hedonista também, muitas vezes. Totalmente. O Vinícius, quando chegava para beber num lugar, ele Era o último a ir embora. ele era o último a ir embora. É tipo o Clayton. Exato. É o Fulvio. Fulvião, um abraço aqui a Grande todos nós. Fulvio, irmão. Eu sei que você está nos ouvindo. Nós te amamos, irmão. Grande abraço, velho. Patrimônio. Então eu acho muito curioso quando a vida do poeta caminha junto com a poesia dele. Eu acho engraçado que o Léo falou bastante aqui dessa ideia de você viver o amor, não escrever sobre ele. Você está escrevendo o que você está vivendo. É a mesma coisa que eu estava falando da paz e é talvez o que eu quero construir na minha vida de comportamento. Você estava falando das diferentes faces, né? Uma das coisas que o processo de reforma íntima permite é a gente perceber quão próximo a gente está da gente. O Caio usou mais de uma vez a expressão de esculpir. Nós somos as nossas obras incompletas. Quando o meu amigo, para conseguir traduzir melhor o que eu estava contando, quando o meu amigo fala para mim, nesse dia de angústia aí do menininho, e eu me vejo distante de mim, qual foi a percepção? Não era uma coisa de bem ou do mal, mas o Léo que existia no futebol, o Léo que existia na faculdade, o Léo da turma de inglês, o Léo dos amigos do Arquidiocesano, o Léo na minha família, eu devia ser uns 6 caras. Porque Sim. eu falava assim, aqui na minha família, eu não vou fazer toda a bagunça que eu faço na faculdade. Aqui na turma do inglês, eu não vou contar as intimidades que eu conto na minha família. Então... Você não estava sendo você, na verdade. Eu não sou eu. Eu fico habitando um lugar... É um processo progressivo de coerência individual. E que eu vou preenchendo, porque em cada lugar que eu entro, é como se eu pegasse uma assembleia que eu não participei, nem de escrever, nem de assinar. Mas eu me entregam um conjunto de regras e de comportamentos que, teoricamente, se eu for daquele jeito, eu vou melhor.